Começando mais um Urch Responde as perguntas que vocês enviaram na quinta-feira, dia 11 de dezembro. Como sempre foram várias, meu muito obrigado. E antes de respondê-las, um único recado, porque estamos quase chegando no fim do ano e o Follow the Money está com uma promoção de Natal. Sim, siga o dinheiro se você não segue ainda. Vou deixar aqui o código QR na tela e link na descrição do vídeo. Então aproveite essa oportunidade e acesse os melhores conteúdos sobre finanças, economia, mercados, investimentos. Você já tem acesso imediato aos nossos cursos, como Ciclos de Mercado e Bitcoin e o Futuro Financeiro, além dos documentários cinematográficos. Pô, a gente fala bastante aqui sobre, recentemente, né, a bolha de inteligência artificial. Pô, nós temos uma trilogia sobre as primeiras bolhas financeiras da história, lá na Holanda, em Paris, no século XVIII, Londres também. Então assista a esses documentários, além dos conteúdos que a gente faz com exclusividade para os nossos assinantes. Costuma ser quarta-feira, sempre ao vivo. E a gente também tem produzido agora um quadro especial sobre as cartas do Michael Burry. Pois é, o famoso investidor do livro e filme A Grande Aposta, que agora se aposentou, entre aspas, de ser um gestor de fundo e tem escrito bastante no Substack, que é algo fechado, mas a gente tem analisado artigos e é um conteúdo exclusivo para os nossos assinantes. Então aproveitem aqui a promoção de Natal Follow the Money. Muito bem, aqui a primeira pergunta, ó. Qual a sua opinião sobre o resultado do FONC, que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos? O mercado parece não ter gostado da possibilidade de ter só um corte de juros em 2026, principalmente cripto. Só Kevin Hassett como Fed Chair para animar o mercado de risco? Bom, Kevin Hassett de fato é o principal cotado agora a ser o próximo presidente do Fed, e o Trump tem até, assim, elevado aí a bola dele. Em algumas aparições recentes deu a entender que é o favorito agora, mas qualquer que seja o nome, eu entendo que o indicado para o Fed pelo Trump deverá ser alguém mais alinhado à sua ideia de estimular a economia e de reduzir a taxa de juros. E para mim, o exemplo mais claro disso é a presença do Stephen Miron, que está no Fed, já foi a terceira reunião dele, e ele tem sido o único dissidente que está querendo uma redução ainda maior de juros. Então, eu imagino que ele, nessas reuniões, ele está tocando o terror, e se o Trump indicar alguém alinhado a essa ideia para a presidência, eu imagino que ele pode influenciar sim, e podemos ter um Fed mais dovish, mais expansionista no ano que vem. Mas se for uma ou duas reduções de juros, é o que o mercado está prevendo, mas é importante também a gente entender que o Fed nesse momento ele está tentando voltar a uma normalidade de política monetária. Depois de tantas medidas extremas nos últimos 15 anos, rodada de quantitative easing, que foi da crise financeira até 2015, imprimindo trilhões de dólares, aí quando ele queria normalizar o balanço, veio a pandemia, mais trilhões de dólares. Aí nos últimos 2 anos ele tem reduzido o balanço. Até deixa eu colocar aqui na tela para quem quiser entender o que eu estou falando aqui, ó. Ativos totais do Fed, essa é a foto, ó. Depois de chegar em quase 9 trilhões, vem reduzindo e agora está aqui no patamar de 6 trilhões 539 bilhões. Ele, a partir de agora, ele quer retomar o crescimento natural do seu balanço para manter as reservas amplas. Como ele diz, esse é o novo regime, não é mais o regime de reservas bancárias escassas, ele quer ter uma liquidez suficiente. Então ele vai seguir aumentando agora os seus ativos totais, a ordem de 40 bilhões por mês, essa foi a primeira indicação, e eu diria que deve ser pelo menos uns 20 a 25 bilhões por mês. O que tínhamos no passado. Se a gente for analisar aqui o crescimento do balanço do Fed de 2002 até a crise financeira ali, meados, o último trimestre de 2000, depois que o Lehman Brothers quebrou, né, em setembro de 2008, era um crescimento gradual, mas constante, na ordem de mais ou menos, até eu coloquei aqui os dados, ó, aqui, ó, mais ou menos 5% ao ano, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Mas esse era o crescimento constante do balanço do Fed, e é isso que ele quer retomar agora, que ele sinalizou nessa reunião. Portanto, para os mercados de risco e ativos, esse novo regime, essa nova etapa do Fed, será de provisão de liquidez. Mas não dá para a gente esperar apenas por esta mudança agora uma disparada
assim, rápida nos preços dos ativos, seja ações de tecnologia, seja o próprio Bitcoin. Eu não estou esperando isso, até porque para mim o mercado ainda está bastante vulnerável por conta dos excessos em tecnologia. Então, para o Bitcoin e demais criptos, eu não descarto uma correção aí nos próximos meses. Por isso que eu tô... Vamos acompanhando aqui o que acontece. Muito bem, espero que tenha ficado claro aqui sobre o FONC. Acredita que com a reforma tributária e a mudança do crédito de impostos já em 2026 vai impactar a inflação? O principal impacto de inflação é mais o crescimento do crédito bancário junto com o déficit fiscal, especialmente quando há déficit primário. Eu fiz um vídeo sobre esse assunto no final do ano passado. Eu vou tentar resgatar ele aqui e mostrar para vocês, e eu vou colocar o link aqui em cima, mostrando como o déficit primário é uma das principais fontes de aumento de dinheiro em circulação, portanto, aumentos agregados, M2, faz com que o dinheiro perca valor, porque é mais dinheiro em circulação. Para mim, esse é o efeito principal. A reforma tributária não deveria ter tanto impacto assim na inflação. Pode ter alguma coisa, crédito de imposto, algo pontual, mas não é o que gerará uma inflação constante na ordem de 3% ao ano, que é a própria meta do Banco Central, né? Que tá difícil chegar, né? Acabou de, finalmente, eu até fiz um vídeo sobre o Banco Central e o Galípolo, finalmente a inflação voltou para dentro das bandas de tolerância, mas ainda está perto de 4,5%, cara. É muita coisa. Isso vai compondo o mesmo efeito dos juros compostos para a valorização das suas aplicações, tem também o efeito da inflação composta ao longo dos anos, porque significa que o dinheiro vai perdendo cada vez mais poder de compra. E é o que está acontecendo. E inflação a 4,5% ao ano, cara, é muita coisa, é um absurdo. Quanto foi emitido de dinheiro nos últimos governos? Lula 1, 2 e 3, Dilma 1 e 2, Temer, Bolsonaro, bom, agora Lula 3. Esse tipo de pergunta ela precisa ser mais precisa, porque qual é o dinheiro que a gente está... que você se refere aqui? É apenas o papel moeda impresso? É também as reservas bancárias, então que seria a base monetária? É também o crédito bancário, o resultado final no M2, por exemplo, que considera também depósitos bancários? Tem que definir melhor e a gente pode analisar os dados. Agora de cabeça é claro que eu não tenho, mas o fato é que o crescimento ele é constante. Varia de um para outro? Sim. A grande explosão no crescimento do dinheiro em circulação foi justamente na pandemia, porque ali foi aquele déficit brutal, a arrecadação caiu, o gasto aumentou, o Banco Central ajudou a acomodar essa necessidade de financiamento do buraco fiscal, e esse foi em termos históricos, nos últimos 15, 20 anos, esse foi o grande surto aí de aumento de dinheiro, emissão monetária nos últimos tempos. Então, o governo Bolsonaro. A China mantém o câmbio artificialmente baixo. De qual maneira isso é feito? Essa manipulação de câmbio não traz algum efeito colateral indesejado? Ela faz essa manipulação ou supressão impedindo que haja uma livre movimentação de capital. Então ela controla muito bem o dinheiro que sai e entra do país via conta financeira, que é investimentos diretos, investimentos em carteira, tanto dos cidadãos locais, impedindo que eles tirem dinheiro do país, e também o dinheiro que vem pelos estrangeiros. Então é com estrito controle da conta financeira que ela consegue impedir maiores movimentações na sua taxa de câmbio. E boa parte do tempo, especialmente na década retrasada, para conseguir fazer isso, ela veio acumulando as reservas internacionais, porque o país estava gerando uma forte entrada de capitais. O balanço de pagamentos da China estava muito superavitário. Conta corrente superavitária, a balança comercial, conta financeira também, estrangeiro investindo mais na China, e a única maneira que a China conseguiria absorver essa entrada de capital sem permitir a valorização da sua taxa de câmbio é acumulando cada vez mais reservas internacionais, e é o que ela fez, é o que eu procurei mostrar naquele vídeo dessa semana sobre a China, que até foi mal recebido. Muita gente achou que eu estava defendendo intervenção e demonizando o livre mercado e criticando o livre mercado que existe na China e ela competindo, e enfim, não vou repetir aqui os argumentos, até porque eu já fiz outro vídeo sobre isso. Espero que tenham assistido. E pessoal, não se emocionem tanto, pois assistam ao vídeo também, não se peguem apenas pelas capas do vídeo.
as capas dos vídeos e títulos, na maior parte das vezes, têm o objetivo de chamar a atenção do público, sem apelar, sem gerar clickbait, mas precisa sim chamar a atenção, porque senão o vídeo nem aparece para o YouTube e o YouTube não distribui. Infelizmente é assim que funciona, e as pessoas não clicam se não tiver uma chamada um pouquinho mais chamativa, ou provocativa ou instigante. Mas muitas pessoas veem a capa ou leem o título e já deduzem todo o restante do conteúdo a partir disso. Calma, não se precipitem. Então, e não precisam, aqueles que são libertários como eu, não precisam se decepcionar achando que, alguém comentou até, pô, libertário de Taubaté, cancelei minha inscrição. Calma, pessoal, calmem. Não se emocionem. O que mais aqui? E traz algum efeito colateral indesejado? Bom, o efeito colateral é que esse estado de coisas, essa política macroeconômica, vai distorcendo a economia, vai gerando uma economia que a gente poderia dizer que ela é artificial, entre aspas, porque muitos setores ou empresas se tornam competitivas e viáveis economicamente e prosperam também por conta dessas políticas. E aí no momento que a China precisar abdicar dessa política e vai ter que em algum momento vai ter que rever, em algum momento a pressão também acaba acontecendo via saída de dinheiro da China, porque há formas não tão simples, são bem mais complexas, de tirar o dinheiro da China. E se a China começa a perder reservas, ela pode ter que abandonar essa política de extrema supressão da taxa de câmbio. Mas claro que gera efeitos indesejados. Fora esses, que é o que eu comentei no vídeo, que é o que gera para o restante do mundo. A questão de subsídios, que eu até mostrei na tabela, incentivos, crédito barato, a gente poderia dizer que quase todos os países têm alguma forma de subsídio, protecionismo para suas empresas. A China tem sido mais atuante nisso? Sim. Mas a principal fonte de distorção para mim é justamente nesta parte, neste pilar macroeconômico de manipulação do câmbio e de conta financeira fechada. O que não acontece nos Estados Unidos, nem na Europa, nem no Japão, mas sim acontece na China, que é a segunda maior economia do mundo. Então, também traz efeitos indesejados para os demais países e gera uma tensão geopolítica. Gera também animosidade, e aí assistam novamente aquele vídeo. Como está a correr a nova tese do Marcelo Lopes? Pois eu tenho que trazer ele novamente, a gente fez uma conversa recente para os nossos assinantes, aliás, já nem tão recente, para os assinantes do Follow the Money, tenho que retomar, mas das principais teses atuais do Marcelo, os PGMs, né, Platinum Group Metals, os metais do grupo da platina, tem ido muito bem. Offshore Drilling, que é perfuração de petróleo offshore em alto mar, também está indo muito bem. Duas posições que eu tenho em carteira, que vamos ver no último ano, a Borr Drilling, que subiu bastante, de maio para cá, mais do que dobrou de preço, e a Anglo American Platinum, que mudou de nome também, agora Valterra Platinum, subiu pra caramba, também nesse último aqui, ó, em year to date, também mais do que dobrou de preço, então são duas teses importantes. Cannabis, até tem uma notícia hoje, bem importante, eu tô gravando na sexta-feira aqui, são quase 11h22 da manhã, e teve notícia de que o Trump deve anunciar nas próximas semanas a reclassificação finalmente de cannabis, o que seria uma mudança estrutural para todo o setor. Por isso aqui o ETF MSOS está subindo bastante aqui no pré-market, tá uma alta de 40% mais ou menos no pré-market, apenas no dia de hoje. Mas claro, essa notícia precisa se confirmar. Mas como o Marcelo já alertou algumas vezes, investir apenas no ETF como o MSOS pode ser uma armadilha, porque aqui tem de tudo, tem empresas boas, empresas ruins, tem porcaria, enfim. Então o ideal é fazer stock picking, como esta aqui, que é a Glass House, que é uma que ele há muito tempo já comentou, escreveu sobre ela, que é uma das mais promissoras do setor. Enfim, então, mas tem que falar com o Marcelo novamente, até já combinei com ele, pra gente logo fazer renovar aqui a conversa e atualizar as teses. Ó, o mercado já abriu agora aqui lá fora, MSOS subindo 33% agora, incrível, né? Salto absurdo. Aqui uma outra, aqui a Grown Rogue também, ó, subindo 37% hoje, num único dia. Que loucura. Mas enfim, é um setor que apanhou bastante nos últimos anos, como um todo, né?
Assisti seu vídeo sobre a China e a resposta às críticas. Eu sou libertário e fui um dos que discordei de você no primeiro vídeo. Não comentei nada, mas deixa eu colocar meu ponto. Olha lá, vamos lá. Meu ponto sobre tudo isso é: a China é sustentável? Se sim, então tudo que eu acredito e defendo, e você também, é errado. A China é imune ao cálculo econômico? Se não, então nenhum país precisa se preocupar em intervir em nada, porque o problema vai se resolver sozinho em algum momento. Como eu acredito na segunda hipótese, discordo de você. Nenhum governo precisa intervir na economia para salvar seu país da China, pois a China não durará tanto tempo. Ótima provocação. Primeiro, é fundamental analisar a China à luz do que aconteceu com a União Soviética e do modelo soviético, que era de muito mais intervenção, de muito menos liberdade econômica, a possibilidade de haver empreendedores, empresários e propriedade privada dos meios de produção era quase inexistente na Rússia. Claro que havia algo de liberdade, porque o próprio Lenin já se deu conta lá em 1920, naquela década, que se aplicado à risca todos os preceitos do comunismo de estatização dos meios de produção, era o caos completo, não tinha como produzir nada, não tinha como organizar economicamente a sociedade soviética. Então, nesse ponto, Mises tinha razão, o cálculo econômico é impossível no socialismo e os principais líderes soviéticos comunistas logo se deram conta disso e por isso houve alguma mudança ou abertura da economia. Embora fosse singela, não era o hardcore comunismo full que seria impossível economicamente. Ainda assim, gera uma série de problemas, gera problemas de alocação de recursos. A gente viu na história da União Soviética os casos extremos de fome na Ucrânia, em vários países, enfim, políticas desastrosas e a pobreza enorme que acabou gerando em várias nações do bloco soviético. Só que isso só foi revelado de fato, a extensão da destruição de uma economia altamente planificada e com pouca propriedade privada ou liberdade econômica, ela só foi conhecida de fato depois da caída do comunismo, mais na década de 90, quando a realidade dos dados, que eram também muito manipulados, enfim, isso só veio à tona depois. A China não é a União Soviética. O nível de intervenção que eles têm não é similar à União Soviética. Tem sim muita política industrial, tem dirigismo, tem planejamento central, mas é incomparável ao que era na União Soviética e há muita liberalização da economia, sim, na China. Então, eu discordo do ponto que a China é imune ao cálculo econômico. Não é. A questão é que ela não adota o mesmo tipo de intervenção e socialismo que a União Soviética adotava. Para mim, essa é a grande diferença. E sobre os países não precisarem intervir em nada, eu concordo com isso, e por isso que o que eu busquei trazer naquele vídeo é mais o ímpeto dos países em buscar resolver alguma coisa, ou dos países não, dos políticos e governos, acaba levando eles a tomarem medidas para compensar as consequências das políticas chinesas. Então, vocês acham que na Alemanha, com o setor automotivo sofrendo a competição da China, nos carros elétricos e tudo mais, que simplesmente eles vão ficar parados e dizer, não, o mercado livre vai se ajustar em algum momento e os políticos não farão nada? É óbvio que farão. Eu não defendo essa intervenção, mas eu estou explicando o que eles tendem a fazer por conta dessa situação. Não é que eu defenda alguma intervenção do Estado. Eu estou explicando como os políticos vão reagir a esse estado de coisas. E entendendo o seu ímpeto natural de fazer alguma coisa, os governos querem fazer alguma coisa, eles vão acabar intervindo. Esse é o meu argumento, não que é preciso intervir. Acho que eu quero deixar bem claro a diferença. E só mais um ponto sobre China. Algumas políticas econômicas podem ser mais ou menos sustentáveis. O que a China está fazendo de controlar a conta financeira e manter o câmbio suprimido por tanto tempo, isso não é sustentável. Quando é que ela vai ter que abandonar essa política? Vai ser ano que vem? Vai ser em 5 anos? Vai ser em 10? Eu não sei. A própria questão do Japão, o Japão com esse nível de endividamento, não é uma política sustentável. Mas não significa que o país como um todo, a economia, não é viável, não é sustentável. Também é preciso separar as coisas. E
mesmo que políticas não sejam sustentáveis e em algum momento venha o dia do juízo final e eles tenham que abandonar uma política como essa, não quer dizer que o país vai quebrar e passar por uma destruição econômica completa. Assim, não é assim que funciona. E mesmo países que já passaram por hiperinflação, colapso da moeda, como o Brasil, algumas vezes, ainda assim os indivíduos conseguem se adaptar e produzir e contornar esses obstáculos e prosperar apesar dos mandos e desmandos de governos e de políticas públicas desastradas. Então, acho que é isso que eu responderia. Qualquer coisa, comente novamente. Chegou a assistir o debate entre o CZ, fundador da Binance, e o Peter Schiff sobre o Bitcoin e ouro? Caso sim, poderia comentar. Eu não assisti inteiro, mas eu vi uma parte muito bacana, que é um argumento que eu utilizo há muito tempo, porque o CZ trouxe aqui uma barra de ouro no debate ali, né? Trouxe uma barra de ouro e mostrou pro Peter Schiff e deu pra ele, o que você acha dessa barra de ouro aqui? E daí o Peter Schiff pegou, realmente é ouro, é autêntico aqui, tem qual é a pureza aqui dessa barra, é um ouro de verdade, é genuína, enfim, e para mim isso revela muito sobre uma das fraquezas do ouro, que é a dificuldade de verificar a sua autenticidade. Eu não sei se tem ali 99,9% de ouro puro ou se tem alguma coisa a mais, não sei. E nem o Peter Schiff mesmo sendo um grande gold bug. Esse é um dos problemas do ouro. Parece que a computação quântica está avançando rápido. Já vi comentários para 2030 ou 2035. Poderia comentar sobre riscos para o Bitcoin? Eu fiz um vídeo sobre o assunto e vou linkar ele aqui em cima, então não vou retomar esse tema. Mas estamos testemunhando já um aumento na percepção desse risco e já uma movimentação na comunidade, nos desenvolvedores, pessoas influentes na parte técnica do protocolo do Bitcoin, de que é preciso endereçar esse problema e começar as discussões, possibilidades de atualização, pesar prós e contras, enfim, é preciso já começar essa discussão técnica, porque é sobretudo uma discussão técnica sobre o sistema, para lidar com um problema que é um risco real, ele é conhecido, mas ele precisa ser mitigado, ele precisa ser lidado. Então, eu diria que isso está avançando. Mas assistam esse vídeo meu que é bacana. Estou a fim de me inteirar mais sobre a escola austríaca. É relevante se aprofundar se o mundo todo roda na escola de Chicago? Na verdade, não roda na escola de Chicago, eu diria que é mais a escola keynesiana a que domina, e bem menos a escola de Chicago. Mas o mais importante para mim sobre a escola austríaca, que foi a grande revelação que eu tive e como me ajudou, é que de todas as escolas de pensamento econômico, até as de Chicago, na minha humilde opinião, é a que melhor explica como o mundo realmente funciona. E não tenta encaixar a realidade em teorias, e sim tem teorias e que ajudam a explicar a realidade como ela é. Para mim, esse é o grande benefício das teorias dos autores da escola austríaca. E com isso a gente consegue entender melhor para onde vai a economia, a gente consegue interpretar indicadores, a gente consegue prever o sucesso ou insucesso de políticas econômicas, o que pode acontecer, como foi no caso da pandemia. Quantos autores, economistas realmente previram a inflação global que estava por vir depois daquela impressão desenfreada de moeda mundo afora? Pouquíssimos, à exceção economistas da escola austríaca. Então, para mim, esse é a aplicabilidade prática da economia desses autores, que para mim é a principal relevância, a principal vantagem. E mesmo que o mundo utilize teorias keynesianas ou de Chicago, seja no Brasil, Estados Unidos, etc., ao dominar toda a teoria da escola austríaca, você consegue explicar melhor até as relações de causa e efeito e conseguir prever melhor o que pode acontecer com um país, com uma dada política econômica, com algum setor, etc., com alguém que esteja adotando um receituário keynesiano, você entendendo de verdade o que pode acontecer, dominando a teoria, você tem uma vantagem enorme, enorme. Então, sim, se inteire mais e se aprofunde na escola austríaca de economia. Vamos lá aqui, ó. Você se considera bom em matemática? Em quais matérias você tinha mais afinidade na escola e na faculdade? E dentre aquelas que você mais utiliza para exercer a sua profissão hoje em dia, alguma se destaca? Eu era bom em matemática, não sei se eu era
não me destacava assim, mas tinha facilidade, sempre gostei de matemática, exatas para mim tinha assim afinidade, na faculdade também, matemática financeira, eu fiz administração de empresas, então a gente tem bastante matemática financeira. Não me esqueço nunca do no professor de matemática financeira 1, era o Bote. Difícil pra caramba, mas aprendi muito. Grande Bote. Se ele estiver vendo isso aqui por acaso, se alguém tiver relacionamento com ele, professor de matemática financeira, administração da PUC do Rio Grande do Sul, mande um abraço para o Bote. Nunca mais vi ele. Enfim, eu acho que é difícil imaginar uma matéria em si, mas português é básico, mas é o que a gente mais precisa aqui para poder se comunicar, por saber se expressar corretamente. Para mim, português correto, bem falado, é essencial. Às vezes, claro, a gente comete alguns deslizes e o pessoal adora aqui me corrigir ou pronúncia, ou conjugação, ou alguma coisa. Mas, pô, português, inglês também, para mim, é fundamental. E para mim são matérias, eu não diria nem que me fazem me destacar hoje em dia, o que era importante na escola, para mim é importante para a vida inteira, e assim, inglês é pré-condição. Eu consumo muito mais conteúdo em inglês do que português, seja leitura, seja em vídeos, podcasts, putz, eu acho que 90% é inglês, todo santo dia. Então, saber inglês, saber bom português, saber se comunicar, raciocínio lógico, então lógica é fundamental, para isso matemática ajuda bastante. O que mais? Geografia, história, gostava, mas não ia bem, era mais vagabundo, isso eu tive que estudar mais até depois de formado. O pessoal acha que, quem me encontra é engraçado, né? O pessoal acha que eu por hoje ter esse espaço aqui e falar muito sobre tantos assuntos, especialmente sobre economia, mas acaba avançando às vezes em assuntos correlatos de história, política, geografia, geopolítica, etc. Mas a verdade é que o pessoal acha que eu sempre fui muito estudioso e era CDF. Quem não sabe, CDF é cu de ferro. É o cara muito estudioso no colégio. Não sei nem se o pessoal usa essa sigla ainda hoje em dia. Mas eu comecei a estudar mesmo depois de formado na faculdade. Eu não era um grande interessado nos assuntos de faculdade, de colégio, apenas aqueles temas que mais me despertavam interesse, aí eu ia a fundo. Sempre fui muito autodidata, para mim essa é uma das principais características que eu tenho, é ser perfeccionista, autodidata, detalhista, analítico. Eu vou a fundo, eu não me satisfaço enquanto eu não entendo algo completamente, então eu vou perguntando que nem criança por quê, e vou atrás das respostas. Então, é o que eu já falei algumas vezes aqui, o que eu procuro incutir nos meus filhos, por exemplo, é sobretudo aprender a aprender. Você sabendo aprender, e sabendo o inglês especialmente, cara, você pode aprender qualquer coisa, vai atrás com dedicação, e não precisa de colégio, nem faculdade, nem diploma. Se a direita adora pagar de Estado mínimo, por que ela adora emendas PIX direto na conta? O pessoal adora aqui as provocações. Para mim, esse é um dos grandes problemas da direita em geral, e por isso que eu nunca gostei muito dessa dicotomia, porque ela é muito superficial, direita e esquerda. Esse espectro apenas direita, centro, esquerda, extrema direita, etc., ele diz muito pouco sobre o que cada político ou cada pessoa realmente defende. E na direita brasileira, e talvez mesmo na direita americana, em outros países, ou aqueles que se dizem de direita, boa parte da direita é estatista. Defende ideias de intervenção do Estado, estatismo. O próprio Bolsonaro, ele não queria jamais privatizar a Petrobras ou o Banco do Brasil, etc. Às vezes falava em controlar preço, tinha esse viés também de estatista, de intervencionista. Então, direita adora Estado mínimo? Eu diria que pouquíssimos. A exceção da direita adora o Estado mínimo. Talvez a direita preconize mais liberdade econômica do que a esquerda, sim. Mas Estado mínimo? Não. É mais libertário e não é a direita em geral. Não dá para dizer que a direita em geral adora Estado mínimo. E pensar que o mercado fingiu panicar por causa do Galípolo. Pois é, mas assim, não foi panicar, né? Foi no final do ano passado, lembro que tinha uma barbeiragem grande ali de comunicação do governo, de descontrole fiscal sem perspectiva, e aí que o dólar disparou, e o Galípolo havia incerteza sobre como ele se comportaria uma vez na cadeira de presidente do Banco Central. E felizmente, ele, quando assumiu,
ele buscou trazer credibilidade e mostrar que ele não ia deixar a coisa degringolar, mérito dele, que eu reconheci no último vídeo que eu publiquei. Então, cara, mas o mercado trabalha com as informações que tem, formando expectativas e tem que esperar para ver, né? E a aprovação da redução de jornada na CCJ, será que avança? É a próxima bomba? Pois é, essa foi o fim da escala 6x1. Para mim, esse é um dos grandes males do Brasil, a necessidade de sempre se criar leis e tentar regular e legislar sobre tudo, e não permitir a liberdade de pactuar contratos, a liberdade de pactuar contratos de trabalho, porque o que vai acontecer agora é mais restrições, proibições, e tem gente que gostaria de trabalhar 6x1, porque precisa, porque quer gerar uma renda extra, enfim. E a gente agora vai criminalizar essa possibilidade por conta de uma nova lei. Eu não sei se vai passar, mas é mais um reflexo da nossa cultura seletista, getulista, e que não faz bem, especialmente para os trabalhadores. Dá uma falsa sensação de proteção e de direitos, mas na verdade acaba diminuindo a empregabilidade dos trabalhadores, diminui o incentivo para o empregador empregar mais, para criar mais empregos, e esse objetivo principal deveria ser criar emprego e gerar mais renda. E esse tipo de lei não vai nesse sentido, é contrário a isso. Por mais que até as intenções podem ser ótimas, mas os resultados serão ruins. Carteira arrojada, a maior parte nos Estados Unidos em 2026 ou no Brasil? Depende dos seus objetivos, depende de onde você está vivendo, do seu horizonte de investimento, da sua liquidez. Não dá para responder isso de forma universal, depende de cada caso, por isso eu sempre faço questão de recomendar a nossa equipe da Liberta Wealth, consultoria financeira, que pode ajudar você a tomar a melhor decisão e responder perguntas como essa, sabendo do seu patrimônio, das suas necessidades financeiras, da sua renda, da sua situação familiar, enfim. Aí você pode tomar a melhor decisão. Então, eu não consigo responder esse tipo de pergunta. Controle de câmbio e aumento do PIB. Como a China não explode em inflação, produtividade? A China controla muita coisa, a gente sabe, as principais variáveis, e ela dita muito e consegue canalizar o investimento ou direcionar para onde o investimento deve ser alocado. A gente viu isso com o setor imobiliário, construção civil, mais recentemente com as indústrias de manufatura, alta tecnologia. E uma das formas que a China conseguiu fomentar esse crescimento é também via crédito bancário. O endividamento da China é o maior do planeta, atrás apenas do Japão, considerando endividamento total, setor público e privado, famílias e empresas. E esse crédito bancário, ele está agora diminuindo e rapidamente o seu crescimento. Deixa eu colocar aqui o dado de loan growth aqui, ó, da China. Ó. Crescimento do crédito bancário da China nos últimos 10 anos. Crescia antes a taxa acima de 10% e agora, novembro, fechou em 6,4%. Para a China isso é muito pouco. E esse aqui é uma das explicações da pressão deflacionária que a China está sentindo. Por isso que está registrando aí a taxa de inflação perto de 0%, então quase deflação. Teve até alguns meses de deflação. Esse é um grande desafio que a China tem agora, como reverter esse quadro. Então, nesse momento, não é mais potencial de inflação o risco para a China, até mais deflação. É possível em um futuro não muito distante algum país adotar as stablecoins como moeda de curso legal? Imagino que essa seja a continuação da palavra que cortou aqui. Sim, mas não é apenas a stablecoin que será classificada como curso legal. Na verdade, é a moeda que está lastreando a stablecoin. Quase todas, ou as principais, são pareadas no dólar. Então o país precisaria apenas definir o dólar como moeda de curso legal no país. A stablecoin é um instrumento, é quase que um método de pagamento e não a moeda em si. A moeda é o dólar que está servindo de reserva para aquelas stablecoins. E alguns países já têm uma adoção, até já adotam o dólar como moeda. El Salvador, Equador, agora Argentina querendo permitir cada vez mais a dolarização por lá também. No Oriente Médio, alguns países também têm moedas pareadas
as suas moedas locais já são pareadas no dólar americano. Então, é irreversível e as stablecoins estão ganhando cada vez mais adoção. Especialmente nos países, na América Latina tem vários, na Ásia também, Oriente Médio, os países que há muita imigração e o envio forte de remessas dos imigrantes de volta para as suas famílias nos países de onde vieram, elas cresceram pra caramba. Pra mim isso não vai mudar. Você acredita que pode haver uma terceira via nas eleições do Brasil? Não, eu não acredito. Pra mim, a via possível é a via que o Centrão e o sistema permitir. Não acredito em alternativa fora do sistema e que realmente questione e queira mudar tudo e acabar com o sistema. O jogo é muito sujo, muito sujo. Então, eu não tenho falsas expectativas e não acho que o Brasil consegue uma terceira via. Você acha que a direita volta com esse STF de hoje? Pois é, né? Novamente, se tiver uma candidatura centro-direita, centrão, e que seja chancelada pelo centrão e aceita pelo sistema, sim, volta, e para mim as chances são maiores do que muita gente imagina hoje. Mas aguardemos, até porque eu já falei sobre eleição e não é o meu foco agora. Mas tem uma outra pergunta aqui sobre, sim, STF, o que está acontecendo agora, com as notícias do Banco Master e tudo mais. E assim, eu vou mostrar aqui um trecho de uma matéria bem curta da Malu Gaspar, do jornal o Globo, porque é a jornalista que está trazendo várias revelações sobre o caso, e porque eu não posso simplesmente me isentar e ignorar esse assunto que é tão absurdo, relevante, e que me faz ter vontade de processar o Tiririca, que dizia que pior que tá não fica. Pois é, está ficando. Eu vou colocar aqui, eu não posso falar muito mais coisa porque literalmente o jurídico me proibiu de comentar mais. Então, mas eu preciso colocar aqui, tem até no X aqui um tweet do Jornal o Globo, Malu Gaspar, a crise master do STF. Eu vou colocar aqui a fala dela e vamos acompanhar juntos. É apenas 2 minutos, mas resume rapidamente o que está acontecendo. A gente falou aqui na semana passada do esforço que alguns ministros do Supremo estavam fazendo para garantir uma blindagem para o Banco Master. Tudo porque o Dias Toffoli decidiu que nada mais na investigação podia ser feito sem autorização dele e ainda decretou sigilo total sobre o processo. Na prática, a apuração parou e a razão para isso a gente sabia. Era o medo do que o caso podia revelar sobre os políticos, mas também sobre os próprios ministros do STF. E não deu outra. 2 informações bastante graves já vieram à tona. A primeira, horas antes de avocar o caso para si e ainda decretar o sigilo, o Toffoli viajou para o Peru no jato de um empresário para assistir a final da Libertadores junto com o advogado de um dos investigados que já tinha sido até preso na operação. E ainda atendeu o pedido desse advogado para deixar que o cliente visse todas as provas que fossem do interesse dele. Para o público, ficou o sigilo. O Toffoli ainda quis alegar que os dois voaram juntos, mas não se falou em Master, só se falou do Palmeiras. Não colou, é claro. Mas eu descobri que um outro ministro também tinha muitas razões para querer que o processo do Master ficasse escondido. O Alexandre de Moraes. Já se sabia que o escritório da mulher e dos filhos dele tinha um contrato com o banco. O que não se sabia ainda era o valor, R$3.600.000 ao mês durante 3 anos, o que dá quase R$130 milhões no total. É um valor muito alto, muito acima dos parâmetros, até mesmo para as grandes estrelas da advocacia. Mas tem mais. O contrato prevê a defesa do banco e dos controladores, não só na Justiça, mas também no Banco Central, na Receita Federal e até no Congresso, para acompanhar projetos de lei do interesse do Master no Senado e na Câmara Federal. Que projetos são esses? Que tipo de acompanhamento? Bom, a gente perguntou para todos esses órgãos sobre reuniões, petições ou documentos que a Viviane de Moraes tenha protocolado em favor do Master, mas ninguém respondeu. O ministro e a mulher dele também continuam em silêncio. E esse caso já provocou um enorme constrangimento no Supremo, sem contar o pânico do que ainda pode sair desse baú. O caso continua parado e o sigilo continua valendo, mas o papel do
do jornalismo profissional é jogar luz sobre o que os poderosos estão querendo esconder. E é isso que a gente vai continuar fazendo por aqui. Então se liga no meu blog, no site do Globo e nos nossos vídeos e não deixa de curtir, comentar. É difícil encontrar palavras que definam assim o que está acontecendo. Nesses 2 minutos e alguma coisa, a quantidade de revelações e a gravidade delas é absolutamente surreal. Se isso, assim, o Brasil atual tem tantos escândalos acontecendo que é difícil saber qual é o pior, mas eu arrisco dizer que esse é dos mais graves da história recente da República. Mas comentem aqui abaixo. Eu não posso comentar muito mais do que isso, porque vocês sabem o país que nós vivemos. A gente já tinha gravado e editado o vídeo, mas precisamos gravar este adendo porque fomos surpreendidos com uma notícia bombástica no meio da tarde, então por isso este à parte. Porque sim, está confirmada a notícia de que os Estados Unidos tiraram Alexandre de Moraes e a sua esposa Viviane da lista de sanções pela lei Magnitsky. Revisão da medida ocorre após a aproximação entre Lula e Trump. E a verdade é que os boatos dessa possibilidade já circulavam na imprensa há alguns dias, então não é uma surpresa completa, mas sem dúvida que isso muda aí as peças do tabuleiro e a gente pode tirar algumas conclusões deste ocorrido. O primeiro é que talvez o principal derrotado ou prejudicado é a família Bolsonaro, o principal beneficiado e quem sai vitorioso é o governo Lula, é o Supremo. E mais do que isso, é preciso reconhecer a obviedade de que governos, ou melhor ainda, políticos, não têm princípios, têm interesses. E certamente o governo brasileiro soube identificar quais são os interesses do governo americano no continente, no Brasil. Exatamente o que foi acordado ou articulado de bastidores não sabemos, mas tivemos alguns indícios do que estava por vir, com a intermediação do Joesley Batista pedindo para Nicolás Maduro deixar o poder. Certamente aí tem dedo americano. JBS tem relacionamento com o governo americano, tem muito investimento nos Estados Unidos. Terras raras. Brasil é o principal país em termos de reservas depois da China. Este é um forte interesse americano. Do lado também das Big Techs, será que acordaram alguma coisa para o governo brasileiro pegar leve com as Big Techs? Será que o que foi aprovado, a lei de dosimetria para redução das penas, será que isso está no tabuleiro, está nessa negociação? Não sabemos, e aí com isso agora se elimina a lei Magnitsky? Não se sabe, mas sim que quando há uma confluência de interesses, eles vão chegar a alguma negociação, como agora a gente conclui com essa notícia da retirada da Magnitsky contra Alexandre de Moraes e sua esposa. Então, vamos acompanhar aí os próximos movimentos. A redução das penas, a dosimetria foi aprovada na Câmara, mas ainda não no Senado, então tem muita coisa para acontecer. Vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos, mas sim, notícia importante para o rumo da política brasileira e que vai influenciar também aí as eleições para o ano que vem e o ambiente político nacional. Agora, sigamos com o restante do vídeo, apenas um adendo sobre Lei Magnitsky. Saí com ela e ela falou isso. Por que o Banco Central não corta juros e imprime mais dinheiro? Devo insistir nela? Pô, não vai deixar de ser só por causa disso, cara. Calma, o pessoal tá apressado demais. Pode ser uma oportunidade para você explicar como é que funciona a economia, explicar como ela pode aprender bastante. Em vez de dizer que ela está errada, que ela não sabe nada, aproveite o momento e mostre a luz do conhecimento para ela, pois não é isso que importa no relacionamento. Estou ficando maximalista em Bitcoin, e agora? Pois é, quanto mais alguém se aprofunda no Bitcoin, mais maximalista costuma ficar. Entendo. Só não faça besteira com o seu dinheiro, especialmente no curto prazo. Se você tem família, se tem boleto para pagar, se tem necessidade financeira de curto prazo, case muito bem a sua liquidez, obrigações de curto prazo com os seus ativos, e assim você não precisa em nenhum momento ter que vender Bitcoin numa baixa, por exemplo. Entraria no IPO da SpaceX se ele de fato acontecer? Boa pergunta. Eu tô louco para ver o prospecto desse IPO, deve ser muito interessante.
pelo pouco que já saiu de informação, possivelmente o IPO valendo, a empresa valendo mais de $1 trilhão, $1,5 trilhão, e com as receitas atuais que divulgaram, que era algo como 30, 40, ou que seja $50 bilhões, me parece que tem um exagero, apenas por essas duas informações, mas vamos aguardar aí os prospectos. E por fim aqui, em quanto tempo vai levar para o real chegar a zero? O real pode seguir tendendo a zero, ou melhor, o real e as demais moedas seguem tendendo a zero até o infinito, mas uma moeda pode seguir perdendo valor 20%, mais 20%, mais 20% por muito tempo. Então, olha o próprio dólar. O dólar valia hoje, que o poder de compra do dólar hoje em relação lá a 1913 é 3%. Então caiu 97% e vai seguir caindo. A questão é que, dependendo do horizonte de tempo, se não for algo repentino, a moeda pode seguir sendo utilizada mesmo que siga tendendo a zero. E todas as moedas de papel tendem a zero. Essa é a força irreversível das moedas nacionais, porque esse é o objetivo dos bancos centrais, seguir inflacionando dinheiro. E com isso acaba mais o Responde, que agora a gente começou a publicar no sábado. Eu acho que eu tô preferindo publicar no sábado. Me digam aqui abaixo se preferem no sábado ou no domingo. Desfrutem desse fim de semana com suas famílias, espero que tenham lavado as louças, ou esperem para lavar as louças só amanhã, domingo. E amanhã, domingo, tem a eleição do Chile com alta probabilidade de ganhar a direita, o José Antônio Castro. Seria uma ótima notícia aqui para o nosso continente. Vamos aguardar. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e voltamos no próximo. Valeu!